Boa tarde, amadas irmãs e convidadas que estão aqui presencialmente e também nos assistindo pelo Zoom. É uma grande alegria receber todas vocês nessa tarde, nesse encontro maravilhoso que teremos aqui hoje. Nós fomos já recebidas, aqui presencialmente, com um mimo maravilhoso. Isso é preparado com muito amor e muito carinho para todas nós. Se você está aqui nesta tarde, é porque alguém que te ama muito pensou em você e você é importante para ela. E para o Senhor, muito mais. O Senhor está muito alegre de ter você aqui nesta tarde. A nossa programação foi preparada com muito carinho e contará com a participação de várias irmãs e irmãos de todas as cidades do Brasil. E agora, para dar uma breve introdução para nós, eu convido o nosso amado irmão Miguel, que dará essa introdução e fará uma oração por nós. Boa tarde, amadas irmãs. Hoje é um dia especial, não somente para nós, para vocês, mas também é um dia especial para o Senhor. Vocês, amadas irmãs, não imaginam como vocês são importantes para o Senhor. Quando o Senhor estava nessa terra, Ele se preocupou com muitas mulheres. Nós lembramos a passagem em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39, quando fala da cura da sogra do Pedro. Diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Nós podemos ver aqui o Senhor se importando com a sogra de Pedro, curando-a. E quando ela foi curada, a reação espontânea dela foi de se levantar e servir a todos. E também em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1 a 3, que diz: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então a Bíblia mostra que o Senhor ia com seus discípulos, com os 12, mas também com um grupo de mulheres. Mulheres essas que foram curadas, libertadas, e agora seguiam o Senhor lhe dando assistência. Nessa tarde, o Senhor quer curar e libertar a muitas mulheres. Por quê? Porque você é importante para o Senhor. O seu sofrimento, só o Senhor sabe. Muitas coisas estão no seu interior. Você não tem para quem falar, mas o Senhor conhece. E o Senhor se importa com você. Nós vamos fazer uma oração para abençoar essa comunhão e para que você também, amada irmã, seja abençoada. Tantos que estão aqui presencialmente, como aqueles que estão nos assistindo pelo Zoom. Amado Senhor, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua fidelidade e também pelo seu cuidado amoroso. Quando o Senhor estava na terra, o Senhor curou a tantas mulheres
E o Senhor é o mesmo ontem e hoje e sempre. E o Senhor está aqui nessa tarde para curar e fortalecer a cada mulher que está aqui. Senhor, nós rogamos a Ti. Senhor, toma com as suas próprias mãos o coração de cada uma. Senhor, vem curar, encorajar, apacentar e fortalecer. Que nessa tarde todas tenham um forte encontro contigo. Sabemos que o Senhor se importa com cada uma delas, porque o Senhor preparou essa comunhão. Essa comunhão está acontecendo porque o Senhor colocou um encargo no coração de várias irmãs para cuidar e apacentar de todas, porque cada uma é importante para Ti, Senhor. Senhor, sabendo do seu coração, nós ficamos alegres e nessa tarde, Senhor, nós queremos abençoar a cada uma em seu precioso nome. Amém. Amém, irmão. Obrigada. E para continuar com a oração, eu convido agora os irmãos Joquismar, da igreja em Fortaleza, o irmão Arnest, da igreja no Rio de Janeiro, e o irmão Flávio, da igreja em Bauru. Os irmãos estão pelo Zoom e vão orar para nós agora. Amado Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. Obrigado por essa comunhão das irmãs, Senhor. Esse grupo de servas tuas, Senhor, tem se dedicado a ouvir os teus ensinamentos, Senhor. Assim como Maria, elas têm se postado aos teus pés a ouvir os teus ensinamentos. E nessa tarde, Senhor, que elas possam ser abençoadas com o seu falar, com o seu ensino. Abre o coração de todas que vão ouvir. Abre a boca, Senhor, daquelas que vão falar. Possam ser ungidas pelo Espírito Santo, Senhor, a trazer os ensinamentos do Senhor ao seu rebanho. Obrigado, Senhor, pelas irmãs, pelo seu serviço com excelência, pelo seu labor, Senhor, em favor do Senhor e da sua obra. Obrigado, Senhor Jesus, e abençoa-as nessa tarde, em teu precioso nome. Amém. Esta tarde, queremos abençoar a vida de cada irmã, Senhor. Tu és vida por nós. Que se entrega, Senhor, por cada um de nós, realmente para que ela te apague por ti, Senhor. Senhor, seja com os anseios de coração de cada uma. Senhor, cura, liberta, salva e abençoa, Senhor, o coração, abençoa a vida e o lar e a família, o nome. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus, nós te bendizemos, te louvamos por esse ajuntamento das irmãs. Pedimos a tua graça nessa tarde. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada anseio, o Senhor conhece cada angústia
E o Senhor é aquele que está para nos limpar, para nos salvar de todas essas coisas. Senhor Jesus, que a mente, a vontade, a emoção e a consciência de cada irmã seja trabalhada pelo teu Espírito, seja suprida pelo teu Espírito, seja abençoada por ti. Senhor Jesus, que cada palavra dita, que cada oração feita, Senhor, que cale em cada coração, produzindo aquilo que a tua palavra produz, porque a tua palavra nunca volta vazia, mas ela produz aquilo que está no teu coração e no teu desejo. Por isso, pedimos a tua graça nesta tarde. Abençoa as irmãs, que todas elas, Senhor, sejam nas tuas mãos, mulheres que edificam o seu lar, edificam a sua casa e edificam a igreja. Ó Senhor Jesus, por isso nós agradecemos pela vida das mulheres e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Obrigada pelas orações. E agora eu quero pedir para as irmãs que nos acompanham pelo Zoom, para que escrevam no chat o nome da cidade que vocês estão e também tirem fotos e enviem para o contato da Sonali e da irmã Rose, ou até mesmo no Instagram da igreja em Uberaba. Nós sabemos que muitas se reuniram, né, nos locais, fiquei sabendo que até em sítio. Então, registrem esse momento e mandem para nós. Nós vamos amar receber esse registro. E para as nossas irmãs que estão aqui presencialmente, nós temos 2 lugares para a gente poder tirar essas fotos também. Fiquem à vontade. Agora nós vamos para um momento que eu tenho certeza que todas nós gostamos muito, que é de louvar o Senhor. Então eu convido todas vocês para ficarmos de pé e louvarmos juntas com espírito forte o Cântico 40, que diz assim: guarda, Senhor, o meu coração, que não se afaste de ti jamais. Fiel, sempre puro, que veja só a ti e ame apenas a ti e ninguém mais. Que o nosso coração nesta tarde seja guardado e que nada nos afaste da presença do Senhor. Amém? Vamos desfrutar. Guarda, Senhor, o meu coração, que não se afaste de ti jamais. Fiel, sempre puro, que veja só a ti e ame apenas a ti, ninguém mais. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és em teu meu coração. Que privilégio
meu ser é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, meu Senhor. Dou-te, Senhor, minha vida a ti. Se eu tivesse, daria a ti. Sou teu, dou-te tudo e nada vou reter. O meu futuro, Senhor, consagro a ti. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio, meu ser é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, meu Senhor. Constrange-me, Senhor, consagro tudo a ti. Tão atraente és, é teu meu coração. Que privilégio, meu ser é todo teu. Eu amo a ti, só a ti te amo, meu Senhor. Amém. Próximo hino que nós vamos desfrutar diz assim: se tu olhares, Senhor, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Irmãs, vocês querem ser transformadas nessa tarde? O Senhor nos fala: dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. É só nós pedirmos que o Senhor dá. Ele é o nosso Pai e Ele é capaz de transformar o nosso coração. Vamos em pé desfrutar desse hino. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás
preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que delícia! Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Como é bom, né, irmãs, desfrutarmos juntas desses hinos. Agora eu quero convidar a irmã Sandra Menegutti, que está pelo Zoom, da igreja em Brasília. Ela vai orar por nós e pela palavra. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos, Senhor, e pedir para que o Senhor o ilumine, também o quebrante, o esvazie. Ó Senhor, lave-o, Senhor, e encha-o com a tua palavra. Senhor, nós precisamos ser iluminados pelo teu falar. Ó Senhor Jesus, cuida do nosso coração, Senhor, porque ele vai ser usado por ti mesmo, para glorificar o teu nome. Abençoa os irmãos que vão falar essa palavra, Senhor, que elas sejam como o canal do Senhor, limpo e puro, para nos suprir vida. Ó Senhor, para nos suprir o que nós necessitamos. Pedimos a ti pela cura do nosso coração. Derrame-se, Senhor, nós nos abrimos a ti, queremos permitir que o Senhor faça o que o Senhor precisa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, para compartilhar conosco sobre como guardar o meu coração, eu quero chamar uma irmã muito preciosa. Ela que é serva de Deus, esposa, mãe de gêmeos e mãe do Baruque. Tem que falar do Baruque, senão ele fica chateado comigo. Dona de casa e ainda é psicóloga. Convido a nossa irmã Mariana para compartilhar conosco. Tá ligado, né? Boa tarde, queridas irmãs, amigas preciosas, as irmãs que estão nos acompanhando pelo Zoom. Para nós esse é um dia
muito esperado, muito importante, e principalmente com um tema desse. Realmente, quando a gente pensa em coração, a gente está falando da nossa essência. E se a gente está falando da nossa essência, Deus tem todo o interesse nele, porque foi Deus quem nos fez. E é interessante que tudo aquilo que é importante para Deus, ele dá uma recomendação e até uma ordem. Ele nos pede para guardar. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus colocou o homem num lugar maravilhoso. E Éden significa lugar de prazer. Quando Deus criou o homem, Deus o fez para ter prazer pleno, alegria plena. E o que o ser humano mais faz aqui na Terra? A gente vive em busca de prazer, de felicidade, de paz, porque a gente deseja alcançar sempre um ideal, a plenitude disso. Então, tudo que a gente faz, seja cuidando da nossa casa, no nosso trabalho, a gente sempre tem uma ânsia pelo prazer. E a gente vê que hoje a gente vive numa sociedade hedonista, amante do prazer. Para tudo tem uma solução. Você já viu? Às vezes você fala, nossa, eu estou tão preocupada hoje. Aí a pessoa fala assim, não fica preocupada não, vamos dar uma saidinha, vamos tomar um café. É bom, isso é importante. Mas a gente sempre está atrás de algum prazer. Porque Deus nos criou para o prazer. Deus nos colocou, quando Ele criou o homem, Ele colocou o homem no lugar de prazer. Mas Ele pediu para o homem para cultivar e guardar o jardim. Mas, infelizmente, a gente sabe da história que o homem pecou. E com a queda, nós tivemos muitos prejuízos. E aí o nosso coração também ficou danificado. E o tema desse nosso encontro, nós vamos, peço até que as irmãs fiquem, em oração por nós, porque é um tema de muita importância. E se a gente souber cuidar, guardar o nosso coração, Deus conquista a terra inteira através do nosso coração. Então, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é o coração? O coração é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa vontade e também da nossa consciência. Com a consciência, nós conseguimos discernir o bem e o mal. Mas quando o homem pecou e ele caiu, a nossa consciência, ela ficou cauterizada. As nossas emoções ficaram deturpadas. A nossa vontade ficou fraca para buscar a Deus. E a nossa mente ficou dividida, a nossa mente ficou confusa. Tanto é que hoje a gente vê isso na nossa vida, Nós somos a prova viva dessa deturpação toda que veio através da queda. Mas Deus deseja nos salvar disso. E Deus se preocupa tanto com o nosso coração, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Se você danifica a fonte, tudo que ela vai fluir vai ser danificado. Por isso, Deus se preocupa com o seu coração. E quando a gente fala que Deus se preocupa com o nosso coração, é porque Ele tem interesse nas suas emoções. Deus tem interesse naquilo que você sente. Deus se interessa por aquilo que você pensa. E é muito fácil, hoje em dia, nós vivermos de aparência. Principalmente para nós mulheres, eu acho que a gente tem uma habilidade especial para isso.
Às vezes, você pode até não estar tão bem assim emocionalmente. Em casa, a gente fica mais à vontade, né? Para ficar irritada, nervosa, triste, chora. Mas se você tem um compromisso, precisa sair, você faz uma maquiagenzinha de leve, né? Para aquelas que têm mais habilidade com a maquiagem, sabe até levantar o olhar, fazer um monte de coisa, né? E você sai. E pode ser que as pessoas com quem você se relaciona nem percebam que às vezes o seu coração pode estar até sangrando de tanta tristeza. Mas você coloca um sorrisinho no rosto e ninguém percebe. Mas Deus sabe o que está lá dentro, no mais íntimo do seu coração. E queridas irmãs, Deus deseja que nós tenhamos vida plena e sejamos íntegras, verdadeiras. Deus deseja que nós expressemos aquilo que de fato está no nosso coração. Tem um versículo em Provérbios que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. As irmãs gostam desse versículo, né? Todo mundo falou em coro aqui. E nós vamos vivendo de aparência. A gente foca no nosso comportamento. Se o comportamento é aceitável, para nós está tudo bem. Esses dias, há umas 2 semanas atrás, eu estava lá na minha rotina, estava fazendo almoço e estava picando lá não sei o que, os legumes e tal. E o Natanael e a Raquel, com quase 4 anos, eles estavam ali, né, brincando, fazendo as coisas dele. E a Raquel decidiu que ela ia pintar. E o Natanael não queria pintar. E aí ele chamou ela para brincar com ele. Ela falou, não, eu vou pintar. E sentou na cadeirinha dela, isso lá na cozinha, e ficou lá pintando, toda caprichosa, né? Mulher, detalhista, escolhendo as cores. E ele não estava conseguindo brincar. Ele não estava conseguindo encontrar o que ele queria fazer e tal. Estava meio entediado. E aí ele ficou chamando a Raquel. E ela, não, quero pintar, quero pintar. E eu falei, bom, eles vão se resolver aí, né? Só escutando aqui. E aí ele viu que a Raquel estava toda concentrada e falava, mamãe, olha aqui meu desenho. Eu, nossa, filha, que lindo, como você é caprichosa e tudo, né? E ele não conseguindo fazer nada, não conseguindo nenhuma brincadeira. E aí ele foi ficando irritado com aquilo e começou a passar perto dela e esbarrar no braço dela. Aí ela borrava e ficava brava. E isso foi intensificando e eu deixando. E aí teve uma hora que, né, ele deve ter provocado bastante ela, e ela foi, né, bateu nele. E aí ele começou a chorar, eu continuei na minha, porque eu sabia que ele estava errado. E aí ele chegou para mim, do meu lado, e ficou, aí eu olhei, aí ele, eu estou chorando! Irmãs, essa é a prova viva de que comportamento nem sempre é a expressão do que se passa no coração. Por que eu estou falando isso? O Natanael queria demonstrar para mim que ele era a vítima da situação. Claro que a irmã dele estava errada, bateu nele. Mas ele não era a vítima. O que estava no coração do meu filho? No coração dele estava irritação, estava inveja. E ele provocou a Raquel a ira. Então, se eu vou lá e repreendo simplesmente o comportamento da Raquel ou o comportamento dele, eu não atinjo o coração dos meus filhos. E Deus deseja atingir o nosso coração, porque Ele nos ama. Irmãs, muitas vezes nós sabemos aquilo que é esperado de nós e a gente até cumpre o protocolo, tem bom comportamento, mas não é aquilo que a gente está sentindo, não corresponde a um sentimento verdadeiro. Às vezes podemos até estar buscando a Deus porque a gente sabe que a gente tem que buscar a Deus, mas o nosso coração está muito distante disso. E nós vamos vivendo a nossa vida, às vezes de aparência, e tentando colocar coisas para preencher o nosso coração para a gente ter satisfação. Às vezes a nossa mente fica dividida, as nossas emoções também.
Nós queremos, por um lado, buscar a Deus, buscamos a Deus, mas também buscamos outras coisas. E todas as vezes que nós buscamos outras coisas, além daquilo que nós cremos que Deus pode nos oferecer para nos satisfazer, nós fazemos ídolos. E o ídolo não necessariamente é uma imagem ou algo concreto. Às vezes pode ser um sentimento, pode ser uma situação. Tudo aquilo que te faz buscar algo, pensando que Deus não é suficiente para te suprir, passa a ser um ídolo. E Deus se preocupa tanto com isso, eu estava falando da aparência, eu só quero citar um versículo aqui que eu esqueci. Quando Samuel foi ungir um rei, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Irmãs, e todas as vezes que nós buscamos satisfazer aquilo que é esperado em demasia, nós podemos construir ídolos no nosso coração. Por exemplo, pode ser idolatria, fixação no desejo de ser amada e desejada. Que problema tem da gente buscar ser amada e desejada? Nenhum problema nisso. Mas quando o foco da nossa vida passa a ser este, nós temos problema no nosso coração. Outro tipo de ídolo, de idolatria, uma busca desenfreada em ser vista e aprovada pelos homens. Quem aqui não deseja ser aprovado pelos homens? Todos nós desejamos. Mas muitas vezes nós ficamos obstinadas em agradar as pessoas, mesmo custando a desaprovação de Deus. E enfim, não vou ficar citando aqui essa lista que cada um sabe. E a questão, amadas irmãs, é o que nós fazemos com isso, se o nosso coração se encontra assim danificado? O Senhor deseja conquistar o nosso coração. Com a queda, o coração do homem se distanciou do coração de Deus. Deus era tudo para o homem no começo, tanto é que todos os dias, no final das tardes, Deus ia conversar com o homem no jardim. E depois da queda, não. E o primeiro mandamento diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas 10, 27, a primeira parte. Amadas, Deus deseja que nós o amemos. Mas o desejo de Deus é tão amplo para nós que Ele não quer só uma parte do nosso coração. Deus não quer que a gente ame apenas com empolgação e com intensidade. Quando eu li esse versículo, eu achava que era Deus quer a minha intensidade. Quando fala todo o coração, é que Deus deseja que nós o amemos com o nosso coração inteiro, íntegro para Ele. Deus quer que nós o amemos com a nossa consciência, com as nossas emoções, com a nossa vontade. E Deus também deseja que o amemos com os nossos pensamentos. É muito difícil, né? Porque se a gente pensa no nosso dia a dia, quando entra conta para a gente pagar e você olha o saldo da sua conta bancária, o pensamento não está em amar a Deus. Você quer resolver o seu problema. Agora, como é que a gente faz, amadas irmãs, para amar o Senhor com todo o nosso coração, a despeito de tudo que a gente vive nessa terra? Que o Senhor nos dê a graça nessa tarde da gente começar a pensar junto aqui um pouquinho em como fazer com que o nosso coração fique inteiro para Deus. Se a gente conseguir amar o Senhor integralmente, a nossa vida vai mudar e a vida das pessoas que estão à nossa volta também vão mudar. E um dos aspectos, né, que a gente tem muita dificuldade em lidar
um dos aspectos do coração que a gente tem muita dificuldade de lidar são as emoções. Eu acho que, na verdade, assim, para todo ser humano, mas principalmente para nós, mulheres, até mesmo é justificado por toda a questão hormonal, a gente tem, né, as oscilações, os picos uma vez por mês, enfim. Então, para nós, mulheres, é um grande desafio a gente poder lidar com as emoções. Eu escutei esses dias um exemplo que eu gostei demais e eu quero compartilhar com vocês. Eu escutei que emoções são como ondas. Elas vão e elas vêm. E o nosso segredo é aprender a nos posicionar diante das emoções. Porque se a gente não aprender a lidar com as nossas emoções, nós vamos ser tomados por elas e nós vamos cair e nós vamos ser prejudicados. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se nós formos dominadas pelas nossas emoções, nós vamos cair. Porque a Bíblia fala, enganoso é o coração. Você já viu quando você está nervosa e você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, calma, você está nervosa, não fala nada agora não, deixa passar. Porque as emoções são como ondas. Elas são movimentos, elas são impulsos. Então, vamos lá. Quem já foi para a praia, né? Quando vem a onda no mar no seu pé, você fala, ai, que gostosinho, né? Que fresquinho. E aí você vai ficando confiante e você vai adentrando. E aí vem uma onda, pega aqui um pouquinho até o seu joelho, né? Se ainda consegue caminhar. Mas aí a onda começa, né? Você começa a adentrar e a onda começa a ter mais volume, né? E aí quando a onda vem assim e bate na sua cintura, aí você dá aquele pulinho assim, né? Gostoso, né? Mas na medida em que você vai adentrando o mar, eu que sou baixinha, não preciso adentrar tantos metros, né? Se vem uma onda maior, para ela não me derrubar, aí eu viro, me posiciono, eu vou me posicionando para não cair. E aí vem uma onda maior ainda, e quando eu vejo que a dimensão da onda é desproporcional ao meu tamanho, o que eu faço? Eu mergulho. Já aconteceu de não dar certo e eu achar que eu ia para o seio de Abraão naquele dia. Mas na maioria das vezes, né, a gente consegue. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. As nossas emoções são importantíssimas. As nossas emoções, se a gente sabe dar nome para elas, elas podem nos proteger. Então, por exemplo, o medo. Se eu tenho medo de alguma coisa, eu vou dimensionar o perigo. Se entra um leão aqui, eu vou ter medo. E o meu medo vai me fazer fugir daqui. Então, a emoção é importante. A ansiedade é importantíssima também. Se eu não fico ansiosa diante de uma prova importante, eu não vou estudar. Quando a emoção passa a ser danosa e perigosa para nós? Quando ela começa a nos governar. As emoções, elas são como motores, elas nos impulsionam para frente. Mas elas são péssimas motoristas. E muitas vezes, nós deixamos que a emoção nos governe. Se você está numa situação onde está sentindo que as suas emoções estão te governando, você precisa de ajuda. Precisa buscar ajuda profissional. Então, nós precisamos, para lidar com as nossas emoções, aprender a dar nome para elas. Quando Deus colocou o homem lá no jardim, a primeira tarefa que Deus deu para o homem foi o quê? Dar nome para os animais.
Deus colocou um coração em nós. E nós precisamos aprender a dar nome para as nossas emoções. Irmãs, tem um versículo na Bíblia, em Salmos, que diz que o salmista, ele conversava com a alma dele. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Muitas vezes a gente não sabe dar um nome para a emoção. Mas a gente deve perceber que tipo de sensação a gente está tendo. E eu aprendi e tenho aprendido que as emoções, elas são um convite para a oração. Todas as vezes que você sente alguma coisa, joga para Deus. Vem o impulso, você lança em Deus. E Deus sabe como te devolver essa emoção de uma forma correta e adequada. Muitas vezes a gente quer reprimir a emoção, a gente não quer sentir, principalmente as emoções desprazerosas, né? Medo, raiva, tristeza. E a gente acha que por ser do Senhor, por ter Deus, né, no nosso coração, a gente não pode sentir essas coisas. Mas Deus colocou todas essas emoções dentro de nós, para a gente lançar sobre Ele. O problema não é a gente sentir. O problema é a gente não saber o que fazer com o nosso sentimento, porque aí a gente pode ser governado. E aí, quando nós lançamos as nossas emoções em Deus, Deus alinha as nossas emoções. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente abre uma porta para o nosso coração ser prejudicado, ser danificado, ser machucado. Em Cantares, capítulo 4, versículo 12, na versão King James atualizada, diz assim, no caso, né, Salomão falando para a Sulamita, és como um jardim fechado, minha noiva e minha irmã em Israel. És jardim fechado, uma fonte lacrada. O Senhor, quando criou o jardim, Ele colocou o homem para cultivar e guardar o jardim, para que nenhum mal entrasse naquele jardim. E Ele nos compara como um jardim fechado. Deus deseja que o nosso coração seja somente dele. Mas muitas vezes o nosso coração fica tão vulnerável e tão desprotegido que a gente abre brechas para ele ser pisoteado, para arrancarem as nossas flores, os nossos frutos. E quando a gente não aprende a proteger as nossas emoções, nós ficamos presas fáceis para cair, por exemplo, em relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Como que a gente faz para manter o nosso coração como um jardim fechado? Por isso, amadas irmãs, a importância de nós guardarmos o nosso coração. E uma das formas da gente aprender a guardar o coração é apresentando ele em oração. Irmãs, é nosso dever guardar o nosso coração. O Senhor deu uma ordem, sobretudo, acima de qualquer coisa, guarda o coração. O Senhor podia ter falado, guarda a fé, guarda a palavra, mas o Senhor falou, guarda o coração, porque é no coração que nós guardamos a fé, que nós guardamos a palavra. O nosso coração é fonte. E o Senhor deseja que somente Ele desfrute do melhor do nosso coração. Deus deseja desfrutar do seu melhor, do melhor do seu tempo, do melhor das suas emoções, do melhor dos seus pensamentos. Nós precisamos aprender a conversar com Deus. Conversar com Deus é ter intimidade, né? Você poder falar daquilo que você pensa, você desejar saber o que Deus pensa. Eu vou abrir aqui para vocês uma particularidade minha aqui, uma intimidade minha aqui, bem rapidinha. Todos os dias de manhã eu procuro fazer caminhada. E onde eu moro tem uma mata, assim, né? E aí, principalmente esses dias que está muito calor, assim, eu vou bem cedo, o sol, né, já está começando a ficar quentinho. E é muito gostoso, porque assim, não tem ninguém na rua,
você vai vendo os passarinhos e tudo, e aí eu vou andando, e esses dias, né, eu vou andando, vou orando, vou conversando com o Senhor, e esses dias eu estava andando, e aí eu comecei a falar para o Senhor, porque aí veio um passarinho, eu falei, nossa, que passarinho diferente, bonito, aí eu lembrei, puxa, o Senhor criou esse passarinho, que criatividade que Deus tem, e pensar que Deus criou esse passarinho para eu olhar. E aí eu fui andando e tinha chovido, e aí eu estava sentindo o cheiro da madeira das árvores. E eu falei, nossa, que delícia esse cheiro. E aí eu comecei a prestar atenção. Falei, gente, tudo que Deus fez tudo de uma forma muito perfeita. Ele criou o odor, criou o nosso nariz com sensibilidade para sentir, os nossos olhos para ver, e fui apreciando isso. E aí, de repente, quando eu olhei assim, tinha um tucano no fio do poste. E eu falei, Senhor, eu acho tão lindo o tucano que o Senhor fez, tão lindo, e fui andando até mais devagar para ver. Falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E aí, quando eu olhei e falei do tucano, falei, nossa, Senhor, o Senhor é criativo mesmo, hein? Como que o Senhor ia pensar em desenhar um pássaro? E fui falando assim, desse jeito, conversando com Deus. De repente, quando eu falei isso, começou a aparecer a família inteira de tucano. E aí eu comecei a rir, falei, Senhor, o Senhor é demais, até engraçado o Senhor é, porque a gente vai sentindo o Senhor corresponder. Irmãs, é uma experiência muito, assim, simples, mas é tão gostoso você sentir que o Senhor vai correspondendo ao que você fala, nas pequenas coisas, que dirá naquilo que de fato é importante para nós. O Senhor deseja isso, que nós sejamos um jardim fechado para Ele desfrutar do nosso melhor e a gente desfrutar do melhor dEle. Mas nós temos ainda um coração cheio de coisa, deturpada. Mas Deus não desistiu do homem quando ele caiu e quando ele pecou. Deus sempre, 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 durante toda a Bíblia aqui, se a gente for ler, Deus sempre tem um plano de salvação. E Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos resgatar dessa nossa condição. E a cruz, quando a gente toma posse que Deus se entregou por nós, e nós tomamos posse dessa vida preciosa, perfeita para nós, Ele vem alinhar as nossas emoções, vontade, pensamento, consciência e tudo mais. E aí, amadas irmãs, quanto mais nós andamos com Deus, mais nós podemos ver a Deus. Por que é importante nós guardarmos o nosso coração? Em Mateus, capítulo 5, versículo 8 diz, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Por que é importante a gente guardar o nosso coração? Para nós vermos a Deus. Se você guarda o seu coração, você vai ver o poder de Deus na sua vida, na vida daqueles a quem você ama. Havia uma família que era muito amiga de Jesus quando Jesus andou nessa terra. Marta, Maria e Lázaro. E aí todo mundo sabe a história de Lázaro, né? Mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Jesus estava em outra cidade. E aí Jesus falou, já vou. Não, Jesus, ele está morrendo. Calma, já vou. Ele era amigo, hein, gente? Falar que o seu amigo está morrendo, você larga tudo e vai, né? Jesus demorou 2 dias para ir encontrar Lázaro. Quantas vezes você está ali clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, olha essa situação. Parece que o Senhor está nem aí para você. Demora. Fala, nossa, o Senhor não me ama mesmo não, né? E foi o que aconteceu. Jesus demorou tanto, aparentemente, que Lázaro morreu. Imagina, hein? Nossa, era seu amigo, hein, Marta? Deixou seu irmão morrer, amigão de Lázaro, hein? E é assim que a gente pensa, e que as pessoas falam para nós, né? Uai, mas você não é crente? Você não ama a Deus? O que está acontecendo na sua vida? Uai, cadê o seu Jesus? Jesus chegou.
Aí Marta, apressadinha, foi a primeira, né? Que foi: Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois, Maria estava lá sentadinha na casa. Quando ela soube que Jesus também tinha chegado, ela foi. Olha a diferença. Maria se prostrou aos pés de Jesus e começou a chorar. Muito, muito, muito. Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a palavra fala que em João capítulo 11, que Jesus se comoveu com a tristeza de Maria e fala, versículo que todo mundo também conhece, Jesus chorou. Jesus já sabia o que ele iria fazer, Jesus sabe do seu poder, sabia do seu poder, mas ainda assim o coração dele se comoveu com a tristeza dela. Jesus já sabe o que ele vai fazer na sua vida, mas ainda assim ele se compadece de você. E aí, em João capítulo 11, no versículo 39, Jesus foi lá no túmulo. Aí elas falaram, não, ele já morreu. E olha aqui que Jesus falou. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmãs, quantas vezes na nossa experiência você está passando por uma situação, você clama o Senhor, você chama o Senhor, a situação, vamos dizer assim, morre, fede, e Jesus chega. Você fala, Senhor, não, agora não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Jesus fala assim, tira a pedra. Não, mas já está com mau cheiro. Irmãs, o Senhor está falando para nós nesta tarde. Tira a pedra do seu coração. Jesus poderia ter chegado e ele mesmo ter tirado a pedra, não é verdade? Mas Deus deseja uma atitude nossa. E ele está falando para mim, Mariana, tira a pedra, deixa eu ver. Deixa eu ver a sua situação. Deixa eu ver o estado de decomposição em que está o seu coração. E aí, eles tiraram a pedra. E o que aconteceu? Versículo 40 diz, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Porque a gente duvida. Está morto? Está com mau cheiro? Acabou a esperança. Você crê? Você crê? Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Mas pode ser que tenha situações na nossa vida que a gente até deseja muito crer, mas a gente não dá conta. E aí tem um versículo que fala, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu não estou conseguindo crer. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Enfim, Lázaro ressuscitou. Às vezes é você mesma quem tem que ir lá e tirar a pedra do seu coração. Mas tem situação que sozinha nós não damos conta. Por isso que fala aqui, tiraram a pedra. Às vezes nós precisamos de ajuda para poder tirar a pedra do nosso coração. Irmãs, eu tive um sonho. Eu acho que foi na semana passada ou retrasada. Teve um dia que eu cheguei em casa, tal, né? Cuidei das crianças, coloquei as crianças para dormir e fui jantar com o Davi. E aí a gente estava jantando, começamos a conversar e de repente eu comecei a abrir meu coração, algumas questões e tal. Ele também abriu o coração dele, questões pessoais, né, de cada um. E de repente a gente começou a abrir o nosso coração também para falar das nossas questões, né, como casal, as nossas demandas. E, enfim, tivemos ali uma boa conversa, transparente um com o outro. Ficou tudo bem, ok, fui dormir.
E aí eu tive um sonho. Eu sonhei que na minha casa, no tanque, era um tanque, sabe aqueles tanques antigos que era bem grandão, assim, de duplo, e tinha um negócio assim no meio? Na casa da minha avó tinha um desse. E aí eu sonhei que na minha casa tinha um desses tanques. E esse tanque enorme, uma das partes dele estava abarrotada de areia, e era tanta areia que ela caía assim para o lado. E no sonho, eu peguei uma pá de lixo e comecei a tirar aquela areia e jogar num saco. Porque eu cheguei e falei, gente do céu, como eu deixei acumular tanta areia desse jeito nesse tanque? Agora eu não posso nem usar o tanque. E comecei a tirar essa areia do tanque. E de repente, no sonho, apareceu Davi também, tirando e me ajudando a tirar a areia. E eu estava indignada no sonho, como que eu deixei aquilo acontecer? E aí vinha outra cena no sonho, porque é tudo bagunçado, sonho, né? Aparecia eu lavando ali, era um quintal, aparecia eu lavando, sabe quando você vai empurrando a sujeira com a água, assim? E eu jogava a água, deixava o resto todo limpo, mas eu deixava aquela sujeira acumulada. E aí, no sonho, o Davi me ajudando, e de repente eu virei para ele no sonho e falei assim, nossa, vamos dormir? Amanhã a gente continua. E aí a gente foi dormir. E aí eu acordei e falei, nossa, que sonho que é esse? Nada a ver, pensei. Só que aí eu comecei a pensar e lembrei da conversa que a gente teve no dia anterior. E aí o Senhor me falou ao coração isso aqui. Quantas vezes nós vamos deixando as coisas se acumularem no nosso coração, a gente não trata, a gente não pensa sobre aquilo, as coisas vão ficando acumuladas. O tanque lá, o lugar de lavar, ficou prejudicado, ficou sem função. Irmãs, o trabalho é nosso, o dever é nosso de guardar o nosso coração, de limpar o nosso coração. Mas o poder da ressurreição, o poder da mudança não é nosso, é de Deus. A nossa função é só tirar a pedra. Jesus ressuscita. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Quando nós guardamos o coração, Deus tem o poder de mantê-lo de fato guardado. Nós não temos esse poder, irmãs. Mas quando a gente entrega para Deus, onde que Deus guarda o nosso coração? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós lançamos o nosso coração em Deus, Deus pega o nosso coração e guarda no coração dele. E aí, quando o nosso coração está guardado nele, nós voltamos ao princípio. Nós voltamos a habitar num lugar de prazer pleno. E Deus deseja isso. E aí eu gostaria de encerrar com Salmos, capítulo 16, versículo 11, que diz: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Você quer viver em plenitude de alegria e viver assim em delícias? Entregue o seu coração a Deus. E Deus sabe muito bem como guardar. Amém. E agora,
para a gente continuar meditando dentro desse sentimento, eu queria convidar vocês para cantar o próximo hino, que é C35. É meu anelo, Jesus, ser conquistado por ti. Atrai mais com o teu amor e correremos pós ti. Beijado sou pelo Pai, respeito teu forte amor. O mundo então já não me atrai, só quero a ti, meu Senhor. Jesus, o meu amado, me conquistou. Igual jardim fechado, somente dele eu sou. Teu nome como esquecer, é minha satisfação. O meu amado aguenta em mim, ungido meu coração. Ó fonte do meu prazer, declaro hoje a ti. Sou meu amado demais ninguém, Jesus, sou louco por ti. Jesus, o meu amado, me conquistou. Igual jardim fechado, somente dele eu sou. É meu anelo, Jesus, ser conquistado por ti. Atrai-me mais com o teu amor e correremos pós ti. Beijado sou pelo Pai, desfruto teu forte amor. O mundo então já não me atrai, só quero a ti, meu Senhor. Jesus, o meu amado, me conquistou. Igual jardim fechado, somente dele eu sou. Teu nome como esquecer, é minha satisfação. O meu amado aguenta em mim, ungido meu coração. Ó fonte do meu prazer, declaro hoje a ti. Sou teu amado demais ninguém, Jesus, sou louco por ti. Jesus, o meu amado, me conquistou. Igual jardim fechado, somente dele eu sou. Jesus, o meu amado, me conquistou. Igual jardim fechado, somente dele eu sou. Amém. Somente dele nós somos. E agora, para continuar com o encargo da palavra, eu convido a irmã Patrícia Hanna, da igreja no Rio de Janeiro. A irmã Patrícia, ela é psicóloga clínica, psicóloga educacional, psicopedagoga clínica, com profunda experiência no atendimento a crianças e adolescentes, vítima de violência, professora e palestrante. Serva na igreja no Rio de Janeiro, cooperando com o serviço de crianças e de irmãs. A irmã Patrícia está pelo Zoom e vai compartilhar conosco. É um prazer muito grande, na verdade, é uma honra
poder servir as irmãs e estarmos juntas nessa tarde, seja presencialmente, seja via Zoom, mas com um só sentimento de nós ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. O tema da nossa conversa hoje, né, é sobre como preservar o coração. A Bíblia, ela possui mais de 832 versículos que fazem referência ao coração. Como Deus se importa com a condição do nosso coração, com o seu e com o meu. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Salmos 119, 10. São vários versículos, irmãs, e cada um mais maravilhoso que o outro. Mas por que o Senhor dispensa tanta atenção ao coração na sua palavra? O coração é a porção de onde emana aquilo que pensamos, desejamos, sentimos e julgamos. É a fonte responsável por aquilo que é vivo e ativo em cada uma de nós. Do coração flui o que nos impulsiona e motiva na vida. O coração é a expressão do nosso ser. O coração é a expressão da nossa pessoa. Em Provérbios 27, 19, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, o coração do homem ao homem. Se nós lermos no feminino, vai ficar assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, o coração da mulher à mulher. Simples assim. Cristalino como reflexo do nosso rosto na água, o nosso coração, ele diz quem nós somos. E eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder em voz alta, só considera. Hoje, na sua vida, minha irmã, o que é alvo de seu cuidado e atenção? Pensa aí. Qual a primeira coisa que vem no seu pensamento? Talvez algumas respondam, meu esposo, outras vão dizer, meu desejo de casar, meus filhos, meus netos, os alecrins dourados de vó, né? Minha saúde, meus estudos, minha profissão, meus pais, meu emprego, emagrecer, e por aí vai. Independente de sua resposta, uma coisa é fato. Você só acertou se respondeu que é o seu coração. Porque todas as demais coisas, elas vão depender da condição do seu coração. Em que estado de preservação e cuidado ele se encontra. Um servo de Deus, um líder cristão, uma vez ele escreveu que os jardins mais belos são aqueles que têm as marcas do jardineiro, as pegadas do jardineiro em cada cantinho do jardim. Nosso convite, irmãs, nessa tarde, é o de passearmos um pouco pelo jardim do nosso coração. E considerarmos juntas, diante da palavra de Deus, como preservá-lo. Vocês estão prontas? Vamos juntas? Tá abaixo, vamos juntas? Bora lá.
O texto base da nossa comunhão, ele se encontra no livro de Provérbios 4:23, e aqui nós vamos ler na versão King James atualizada, que diz assim: acima de tudo, acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Que depende toda a tua vida. A primeira palavra, preservar, no hebraico, mishmar, ela tem vários significados, e eu destaquei aqui alguns. Posto de vigia, guarda. De todas as coisas, acima de tudo, que você tem que preservar. Você tem que colocar um posto de vigia, uma guarda no seu coração. E o versículo ele segue com a segunda palavra, guardar, que no hebraico significa natsa, proteger dos perigos, guardar com fidelidade. Essas definições, irmãs, elas falam do nível de atenção que precisamos ter com o nosso coração. É um cuidado vigilante e constante. Olhando para as partes que compõem o coração, eu me dei conta de algo que parece até óbvio, né? Mas que não é simples. O nosso coração, ele é composto de 3 partes da alma e só uma do espírito. Daí a gente tem a noção da luta que é, né? Mente, vontade e emoção corrompidas pelo pecado. Essa é a nossa alma. Mente, vontade e emoção corrompidas pelo pecado e somente uma porção do espírito que é a consciência, que nos faz avaliar e julgar entre o certo e errado. 3 partes do nosso coração vêm da nossa alma. Mas como guardar essa parte do nosso ser que é tão corrompido e enganoso, como está em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Mas vamos continuar caminhando? Estão dispostos? Então vamos. Primeiro ponto para a gente guardar o nosso coração, para nós preservarmos o nosso coração, é a palavra dependência. Sozinhas jamais poderíamos protegê-lo. Só podemos caminhar nessa tarefa, porque antes de nós, quem o guarda com fidelidade é o Senhor. Irmã, é o Senhor quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Salmo 121, versículos 5, 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, amém, os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7, como foi ministrado ao nosso coração há pouco. Mas qual será a parte que cabe a você para guardar e preservar o seu coração? Eu vou dar um exemplo bem simples. Se você serve na cozinha e as irmãs fazem uma salada de maionese, que é uma salada bem sensível, pedem para você guardar e você guarda no fogão, você guardou? Como não? Eu guardei. Mas eu guardei no lugar adequado? Não guardei no lugar adequado. O guardar do Senhor, ele tem uma maneira. E nós precisamos nos submeter à maneira do Senhor.
Amém? Se olharmos no versículo anterior a Filipenses 4:7, o versículo 6, nós veremos que a paz e o guardar em Cristo vem como consequência de algo. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graças. Você pode até argumentar, mas para que orar? Se o Senhor sabe de todas as coisas, se Ele sabe do que preciso. Irmã, a oração, ela reflete o reconhecimento da nossa condição e dependência de Deus. A dependência é o reconhecimento da nossa condição. E quando falamos de condição, isso envolve o estarmos com ou sem razão. Nossa visão deixa de ser a referência do certo e do errado. Saímos do centro da cena e deixamos o lugar que é totalmente devido ao Senhor. Certa vez eu recebi uma mensagem que dizia respeito a uma situação que me feriu muito. E eu falei com meu esposo, eu falei assim, olha aqui, eu recebi essa mensagem, eu já fui até com carinha de choro, né, e tal, achando que meu marido ia me apoiar. E eu mostrei para ele, falei, olha, eu não vou responder. E meu esposo parou, falou assim, se eu fosse você, eu não faria isso. Aí eu já levei aquele choque, né? A lágrima volta, né? Ele falou assim, Patrícia, nós não vamos ser julgados pelo que fizeram conosco. Nós vamos ser julgados diante do tribunal de Cristo pelo que nós fazemos. Então, eu recebi essa palavra, considerei no meu coração, fui lá, respondi, coloquei até florzinha. Coloquei florzinha e senti o meu coração aliviado. E aqui, irmãs, eu queria aproveitar e abrir um parênteses. É tão bom quando o nosso cônjuge nos coloca no nosso lugar. E isso não se dá pela força do argumento, por quem fere mais, por quem grita mais alto, ou por quem se compadeça das nossas lágrimas, mas unicamente quando falar do nosso cônjuge nos conduz à presença de Deus. Esse é o nosso lugar. No relacionamento de dependência, quem importa é Cristo e sua palavra. Um coração devidamente preservado e guardado é um coração dependente de Deus. Muitas vezes nós ouvimos e dizemos frases como: Deus conhece meu coração. Isso é um fato. Deus conhece. Mas você conhece? Você conhece seu coração? Você conhece seu coração? Nós precisamos da luz do Senhor, irmãs, para conhecer o nosso coração. Em Salmos 18, 28, nos diz: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Precisamos ser iluminadas. Por muitas vezes deixamos o nosso coração vulnerável na escuridão dos nossos pensamentos, razões e sentimentos. É o Senhor quem nos ilumina e faz resplandecer a nossa lâmpada, que é o nosso espírito, e isso está escrito na infalível palavra de Deus, em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência,
Ninguém pode se esconder de si mesmo. Irmã, você não pode se esconder de você. Você não pode se esconder do que está no seu coração. Deus te deu inteligência e consciência. Estamos dispostos a caminhar mais? Amém? Vamos seguir. Tem irmãs que têm medo de dizer o que sentem até para si mesmas. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, hoje eu estou me sentindo triste. Senhor, hoje eu senti inveja. Senhor, hoje eu feri. Senhor, eu estou ferida. Derrama do teu bálsamo, Senhor. Eu quero prosseguir. Irmã, experimenta fazer uma troca. Eu quero trocar de fardo. Eu quero o fardo do Senhor que é suave e leve. Eu quero aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Quem não quer um mestre assim? Eu quero. E é esse o convite que o Senhor faz para nós hoje à tarde. Mateus 11, 28, 30 diz: vinde a mim, todas as que estáis cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Descanso para a alma. Quantas mulheres cansadas, estressadas, adoecidas, porque não trocam o seu jugo pelo jugo do Senhor. Depender, reconhecer a nossa condição e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro. É o que vai determinar todos os demais, mas é o primeiro. Finca, irmão, teu pé nesse primeiro passo. Nesses dias que exigem de nós reflexão. Esses dias que nós vivemos que exigem de nós que paremos e possamos reavaliar a nossa vida. Reavalia o teu coração e a tua caminhada com o Senhor. Você está sobrecarregada porque você não troca de fardo. Eu estou sobrecarregada porque eu quero carregar. Mas o Senhor diz para nós nessa tarde: vinde a mim. Amém? E o capítulo 4, nos versículos que se seguem de Provérbios, nos dão pistas desse como. Como preservar o meu coração. O versículo 24 diz assim, na versão King James atualizada: afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. O falar. O falar. E como a gente gosta de falar. O nosso falar, ele está associado diretamente ao nosso coração. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Nós precisamos, irmãs, ter um falar que expressa a Deus, mesmo quando a gente não pronuncia a palavra Deus. Como no livro de Esther, em que o nome de Deus não é citado em nenhum capítulo desse livro, mas a gente sente a presença dele em cada desdobramento da vida daquela mulher. A gente sente Deus no testemunho dessa mulher. Irmãs,
As pessoas sentem Deus no teu silêncio. As pessoas sentem Deus no teu falar. Se sentem, é porque você tem preservado o seu coração e preservado os teus lábios. Se você quer guardar o seu coração, fique atenta ao que está entesourado nele. No Evangelho de Lucas 6,45 nos diz: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boa mulher, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Agora, a mulher má, ela tira o mau tesouro. Então, existem bons tesouros e existem maus tesouros. E aí, cada uma de nós vai avaliando o que a gente tem juntado como valor, agregado como valor dentro do nosso coração. Cada uma que sabe, e cada uma sabe o nome de cada coisa que tem agregado. Porque o Senhor nos deu consciência e inteligência. O coração, ele fala do que é íntimo, daquilo que não está exposto aos olhos humanos, mas Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Tem um louvor lindo que fala isso. Deus vê. E vamos seguindo. Estão dispostas a mais um passo? O jardim, né? O jardim. Mas vamos caminhando que o jardineiro, ele vai pisando junto conosco no jardim do nosso coração. Versículo 25 diz assim: olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Primeiro falamos do olhar e agora vamos falar, primeiro falamos do falar e agora vamos falar do olhar. O olhar fala daquilo que é objeto de sua atenção, da sua vontade, de seu cuidado. Irmã, qual o seu objetivo na vida cristã? No mundo de hoje, nós muitas vezes perdemos o foco. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Considerai, pois, atentamente, olhando firmemente. Você vê que tem intensidade aí. Atentamente, firmemente. Então, nós precisamos manter fixo o olhar em Cristo. E se considerarmos os versículos anteriores, veremos que a orientação do apóstolo Paulo é para você olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãs, mesmo estando dentro do jardim, não foi assim o caso de Eva? Bastou ela desviar o foco e Satanás ganhou o seu coração. Gênesis 3:6, a palavra do Senhor nos diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmã, Eva estava no jardim, e ainda assim, ela desviou o olhar. A questão do olhar em si
não tem problema. Mas quando o foco da minha atenção rouba o lugar do Senhor, quando usurpa o lugar devido a Cristo na minha vida. A gente vê que o mundo hoje parece que é uma grande vitrine, né? E se a gente for dar um exemplo, você passa na frente da loja, você não quer nem comprar nada. Mas a vitrine te captura. Aí você volta. Né? Você só ia lá na casa lotérica pagar uma conta. Aí você volta, aí você para na vitrine e fica olhando. Aí você já começa a calcular se cabe no seu orçamento ou não e como você vai falar com o seu marido, como é que você vai justificar aquela compra. Quando você começa a justificar, é porque já ganhou teu coração. Tá rindo, né? Então, no nosso viver, irmãs, a mesma coisa. Aquilo que a gente começa a negociar com Deus, é porque a gente já perdeu o foco. E para preservar o coração, nós precisamos manter os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Versículo 26. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Refletir tem a ver com a mente, que é uma função do coração. Pensar faz parte da mente, que é uma porção da alma e é uma expressão do coração. Existem situações, irmãs, que chegam a nós pelas circunstâncias da vida. Seguindo ali sua vida, surge uma situação e aquilo te abate. Mas existem outras que chegam a nós por causa das nossas escolhas. E como mulheres, nós somos muito capazes. Nós somos capazes. E esse nosso bem-fazer, essa habilidade toda, essa competência toda, nos convence. E a gente começa a tomar decisão e a fazer escolhas sem ir diante do Senhor. Nós podemos e devemos fazer planos com o coração, mas a resposta ela não vem de nós. Não vem nem da nossa competência e nem da falta dela. Não vem. Em Provérbios 16, versículo 1, 3 nos diz: o coração da mulher pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos da mulher são puros aos seus olhos. Ai, mas a minha intenção era tão boa. Mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Confia, irmã, ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, de 1 a 3. Sonhe, planeje, mas aguarde a resposta certa do Senhor. Isso vai guardar o seu coração. Podemos ir para o último versículo? Dá para respirar? Vamos embora. Versículo 27 nos diz assim: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Em Provérbios 10, 29 nos diz, aqui fala do caminhar, do desviar do caminho. Provérbios 10, 29 nos diz, o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam iniquidade. Caminhar, irmãs, nos caminhos do Senhor é proteção. É proteção, irmão. É proteção. Pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor já preparou boas obras, o Senhor já traçou um caminho
para nós andarmos. Não é para pendermos nem para a direita, nem para a esquerda. Caminhar no Senhor nos protege. E nesses dias finais, irmãs, a gente está vivendo dias finais, né? Não acha que dá tempo. Não dá tempo, irmão. Se é que esse tempo existiu. Não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. O mundo, ele luta para ganhar o coração da mulher, manipulando seus desejos, vontades, emoção e consciência. Tem uma palavra que eu nem gosto de usar muito, está muito distorcida, o tal do empoderamento. E a gente tem visto, nós estamos aqui numa comunhão de irmãs, mas a gente tem percebido essa manipulação no coração das meninas, das adolescentes, das jovens, porque o mundo ele luta. Porque se ganha o teu coração, irmã, se o inimigo ganha o coração, o resto vai por tabela. É ladeira abaixo. Mas hoje, o Senhor nos chama para mantermos preservados o nosso coração, dependendo do Senhor, reconhecendo nossa condição, aprendendo com Ele que é manso e humilde de coração, atentas ao nosso olhar, ao nosso falar, ao nosso caminhar e às nossas escolhas. Bem-aventuradas as limpas de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Ter o coração limpo é condição para contemplar o Senhor. E a gente sabe que a gente, como dona de casa ou moradora, todas nós, graças ao Senhor, moramos numa casa, a limpeza, ela é constante. Né? Você deu faxina, né? Na sexta, quando chega na segunda, querida, a casa está lá sorrindo para você. É a manutenção constante. Então, limpar o nosso coração, o ir diante do Senhor, o buscar a luz do Senhor nas nossas trevas, o caminhar pelos jardins do nosso coração, irmãs, é diário, porque é condição para ver o Senhor. E eu já estou terminando. Amém? Hoje? Amém, amém. Cada versículo, irmãs, dessa ministração tem sido a minha oração nos dias atuais. E eu espero que também seja a sua. Não desanime. Por isso o Senhor nos colocou na igreja, para encorajarmos umas às outras, seguindo com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Deseja ardentemente ter esse coração. Tenha esperança. Talvez você olhe para a sua condição hoje, como eu muitas vezes olho para a minha, e você se sinta desanimada. Mas nós temos no Salmo 51:10, para fechar, a palavra do Senhor nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. O Senhor, Ele chama a existência esse coração puro e Ele renova em nós esse espírito inabalável. Irmãs, a sua trajetória só você conhece e o Senhor conhece antes de você. Cada um aqui sabe do que já passou. Mas o Senhor, nesse início de noite, Ele declara para nós que Ele tem todo o poder para criar, para chamar à existência esse coração puro e renovar em você, irmã, a sua lâmpada estava lá apagadinha, um espírito inabalável. Vale a pena preservar o coração. Tenha esperança. Falta pouco para nós vermos o amado da nossa alma. Jesus é o Senhor.
Amém. Amém, irmã. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 Foi? Amém. Obrigada, irmãs. Irmã Mariana, irmã Patrícia. Muito rica a mensagem, né, irmãs? Que o Senhor possa continuar abençoando vocês e a todas nós. E que todos os dias o Senhor possa guardar o nosso coração. E agora nós temos também um aviso muito especial. Pedir para o Lucas projetar para nós o vídeo. Abençoada, renovada, abraçadas, amada, transformada, consagração, santificação, comunhão. Vem aí! Vem aí! Vem aí! Sexta Conferência das Irmãs do Triângulo. Fique atento às informações para não perder a data de inscrição. Esperamos vocês em agosto! Amém. Eu vou, e vocês? Amém. Sexta conferência está chegando. Vamos ficar atentos aí a todas as instruções. Agora eu quero convidar a irmã Gislaine, da igreja em Bauru, para fazer uma oração final para nós. Senhor Jesus. amém, Ó Senhor Jesus. amém, Nós te louvamos, Senhor, amém, pela tua vida, pela tua palavra, por essa tarde, por essa palavra que recebemos, Senhor. Sabemos que veio do trono de Deus. Senhor Jesus, cada dia, Senhor, nos leve a andar em ti, na tua realidade. Senhor, colocando todos os nossos fardos, todas as nossas necessidades, na dependência do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, que essa palavra possa trazer cada dia mais luz para cada uma de nós e que possamos prosseguir, Senhor, buscando o Senhor em comunhão, em oração. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Abençoe cada irmã que ouviu essa palavra, que essa palavra possa realmente florescer em nosso coração. Senhor Jesus, e nos dá luz, nos dá paz, nos dá gosto do Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Nossa reunião está chegando ao fim. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Foi uma tarde maravilhosa, não foi? O Senhor possa continuar nos abençoando, cuidando do nosso coração, que os nossos olhos, né, estejam atentos para o Senhor em qualquer situação. Agradecer também às irmãs que nos acompanharam pelo Zoom. No início eu falei que nós teríamos a participação de várias cidades no Brasil, mas mal sabia eu que nós estamos aí internacionais. Eu vou ler aqui para as irmãs, e eu já até peço desculpa se eu esquecer alguma cidade ou falar o nome errado, mas estiveram conosco nessa tarde. As cidades de Patrocínio, Campinas, Fortaleza, Salvador, Macapá, Nova Odessa, Santa Rita do Araguaia, Guará, Suíça, Contagem, Limeira, Sobradinho, São Vicente, Santos, Paracuru, Goiânia, Lisboa, Mendoza, na Argentina, Botucatu, Joanesburgo, na África do Sul, Conceição das Alagoas, Maringá, Cotia, interior de São Paulo, Brasília, Marília, Jubaí,
Posadas Misiones, na Argentina, Bauru, Goiânia, Juiz de Fora, Sapé, Jaraguá, Orlândia, Quixadá, Birigui, Roma, na Itália, Curitiba, Prata, Conquista, São José do Rio Preto, Barretos, Potirendaba, Tupaciguara, Piracicaba, Anápolis e Carmo, no Rio de Janeiro. Aleluia! Amém. Muito obrigada também pelas irmãs que estão aqui presencialmente, que o Senhor continue nos abençoando. E que pena que acabou. Ficamos com gostinho de quero mais. Obrigada, irmãs.